segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não sermos enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nós estamos no penúltimo domingo desse ano litúrgico. Nós iniciamos no advento do ano passado, e todas as vezes em que nós celebramos a proximidade da conclusão de um ano, a igreja nos apresenta esses textos de cunho escatológico. E aí para nós é palavrão escatológico. Você chama o seu cachorro: Ah, seu escatológico, sai daqui. Não é um palavrão. Escatologia é uma palavra, um termo grego, que quer dizer o fim das coisas, as últimas coisas. Então, nós estamos no fim de um ano litúrgico, e no fim deste ano litúrgico, nós vamos ouvir sobre o fim das coisas. Só que olha que interessante, daqui a 15 dias nós iniciaremos o Advento, o início de um outro ano litúrgico. E aí as duas primeiras semanas do Advento nós continuamos com esses textos escatológicos, falando do fim dos tempos, do fim de tudo, quando tudo vai acabar, quando tudo vai ser configurado de fato à imagem de Deus. E por que a igreja retorna isso? Por que a igreja mostra um texto escatológico? Por que a igreja ensina sobre o fim das coisas? Porque a nossa vida é uma vida finita. A vida nesta terra acaba. E nós não estamos acostumados a pensar que a nossa vida acaba. Nós estamos acostumados nos prazeres, nas alegrias, nas facilidades desta vida, e nós não nos acostumamos a pensar que vamos morrer. Tanto que se um amigo morre, se um parente morre, a gente fica todo jururu. E não porque morreu no sentido de, pronto, concluiu a vida, a gente não vai ver mais, vai dar saudade. Nossa, fulano morreu, acabou tudo, e agora? Se lascou, coitado. Não, a gente tem essa ideia ainda. Infelizmente, nós ainda carregamos essa ideia de que a morte é o fim de tudo. Morreu, enterrou, acabou, segue a vida. Não, a morte não é isso. A nossa infinitude, a nossa vida, ela continua, ela é eterna. Isso aqui que nós vivemos nesta terra, enquanto igreja peregrina, ela tem um prazo. É o prazo de validade em que nos concede o Senhor quando morremos. E aí, as mais variadas formas de morte. Mas por que a gente tem que pensar nisso? Por que a gente tem que pensar no fim de tudo?
no fim da nossa vida ou no fim de quando o Senhor voltar na sua parousia, na sua segunda vinda. Porque se não for desse jeito, nós nunca vamos nos converter. Nós continuaremos vivendo da mesma forma, continuaremos cometendo os mesmos erros, continuaremos seguindo pelos mesmos vícios e não mudaremos as nossas ações, não mudaremos a nossa vida. Então, pensarmos que a nossa vida nesta terra é finita, tem um prazo de validade, é fazer, peraí, eu preciso mudar as minhas ações. Então, eu preciso me adequar à vontade do Senhor, preciso me adequar à vontade de Deus. E dentro dessa temática escatológica de fim dos tempos, a igreja nos apresenta textos que o gênero desses textos são chamados de apocalípticos. E aí todos os textos são de uma linguagem figurada. A gente não pode ler ao pé da letra e falar, vai ser assim. Porque se a gente cata o Apocalipse 12 lá, da mulher que aparece no céu, cheio de sol, e o dragão cor de fogo com 7 cabeças. Pronto, estou lascado. Imagina você andando aqui na Cidade Nova, vem um dragão cor de fogo assim, passando, voando lá com 7 cabeças. Ah, não, mas porque está no Apocalipse, vai ser desse jeito. Não sei se você já leu o Apocalipse dos 4 cavaleiros. Um era verde, o outro era vermelho, o outro era preto. Imagina um cavalo e um cavaleiro bem verde. Você fala, pronto, de fato, acabou mesmo. Não, aquilo é uma linguagem figurada. E linguagem do Apocalipse, tanto o livro do Apocalipse ou os textos que nós ouvimos na primeira leitura do Evangelho, que é dessa linguagem apocalíptica, é uma linguagem figurada. Não quer dizer imediatamente aquilo. Tem que ter uma interpretação. E a igreja traz essa interpretação para que nós compreendamos as coisas. Você lembra, na semana passada, na festa de Todos os Santos, falava na multidão que São João viu lá no céu, na visão do Apocalipse, 144 mil. E na ocasião a gente fala que os testemunhos de Jeová têm essa percepção de achar que 144 mil é o número fechado que vai entrar no céu. Coitado do resto do mundo, porque 144 mil não dá o tanto da cidade de São Paulo. Não dá Jundiaí, não dá Itu, 144 mil. Então, e o resto do povo vai estar tudo lascado? Não, mas se tem uma leitura que vai ler imediatamente aquilo e achar que aquilo é a verdade dentro desse gênero apocalíptico, vai cometer equívocos. Então precisa interpretar, precisa descer para uma interpretação, para compreender o que o autor sagrado queria dizer, por exemplo, com 144 mil. O que o autor sagrado, na sua visão, quis dizer com um dragão cor de fogo com 7 cabeças. Tem que interpretar, tem que descer dentro da interpretação. Não é, então cada um interpreta do jeito que quer. Não, a igreja traz uma interpretação disso. Então nós acolhemos. Na leitura apocalíptica, se a gente não tem isso, a gente comete equívocos. Na primeira leitura, por exemplo, nós ouvimos na profecia de Malaquias dizendo que os ímpios e os soberbos serão como palha. Nesse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Então é palha, pronto, todo mundo vai ser palha e vai ficar fogo. Não, é uma linguagem figurada, dizendo que aqueles que vivem no pecado, aqueles que não se converteram, aqueles que viveram na injustiça, não tem outro fim, não tem outro lugar, é o inferno. Essa semana, um político renomado pegou lá, estava com a imagem de Santo Agostinho, se achando o filósofo, o teólogo, e na sua teologia de botequim estava falando que não existe inferno, que Deus é muito bom, Deus é amor, e o amor sempre vence, então não existe inferno. Não tem ninguém lá, então não existe inferno. Mas ele está indo contra o que a igreja ensina. Então, independente de quem ele seja, inferno existe, porque a igreja atesta isso. O demônio existe, porque a igreja atesta isso. Aqueles que vivem na infidelidade, aqueles que vivem na injustiça, aqueles que vivem no pecado, aqueles que não querem saber de se converter, não tem outro lugar depois que chegar no fim. Viveu a vida inteira torta, aprontou o diabo. Você olha e fala assim, nossa, será que é ele mesmo? Parece que eu estou. De tão ruim que era. Aí depois que morreu, que belezinha, né? Está no céu. Mas não se converteu. Não mudou de vida, não buscou configurar a vida com a vida do Senhor. Não tem como ter céu para alguém que não quis se converter. Não tem como ter céu para alguém que quis viver e continuar nadando de
Isso é palavra. Não é o padre que vem com palavras duras e acaba com o meu domingo porque eu fico pensando, então eu estou lascado. Não, é para a gente se converter, não é para a gente pensar que a gente está lascado. Então eu vou morrer, vou para o inferno, vou continuar no inferno. Não, isso tudo é para a gente se converter, para evitarmos de cair nesse lugar em que a palha é toda devorada pelo fogo. Então, é uma leitura de Malaquias, apocalíptica, porque a gente percebe qual é a interpretação disso. E aí, na segunda leitura de hoje, nós vemos São Paulo dizendo à comunidade dos Tessalonicenses, a primeira e segunda carta dos Tessalonicenses são os livros mais antigos do Novo Testamento, dali mais ou menos no ano 60. Então, bem novinha, a igreja ainda estava ali se desenvolvendo, não tinha os evangelhos, era tudo feito por oralidade, a palavra de Deus era anunciada, não tinha Bíblia, não tinha o pergaminho escrito do evangelho, não, era tudo questão oral até então. E aí o primeiro texto escrito, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses. Então a gente percebe dentro desta carta, dentro deste contexto escatológico, a mensagem de São Paulo para aquela comunidade. Quando ele pede, ele fala da questão do trabalho. E olha, esse texto aqui é o que eu mais gostava quando eu caía na liturgia lá no seminário. Porque o seminário, não é porque a gente está lá no seminário, porque o povo é legítimo. Tem um monte de gente de braço curto também. E aí, quando cai nesse texto, a gente sabe quando acontece alguma coisa na homilia assim, que o outro olha para o outro, dá uma cutucada de cabeça para você? No seminário a gente fazia isso nesse texto, principalmente na hora que a gente falava assim: olha, fiquei sabendo que entre alguns de vocês tem muita gente à toa, muito ocupado em nada a fazer. Aí a gente já quer pagar até vocês aí, e aí São Paulo continua: olha, então, quem não quer trabalhar também não deve comer. E aí você sabe, né? No seminário eu trabalhava com 4, por isso que eu fiquei assim, eu comia por 4. Mas São Paulo está dizendo o que nesse sentido escatológico para a comunidade dos Tessalonicenses? Lá o povo da Tessalônica. O que estava acontecendo com aquele povo? Eles ouviram a palavra, a mensagem de que nosso Senhor voltaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vai acontecer, eu vou voltar, eu vou ir de novo. Senhor, quando que vai acontecer isso? Não nos cabe saber o dia nem a hora. Vai vivendo. Só que aí, nós ouvimos no Evangelho, inclusive, Jesus falando que ia aparecer gente falando historinha e ludibriando o povo. E aí o povo da Tessalônica, não, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Ele já está chegando. Então, para que eu vou trabalhar? Eu vou ficar aqui esperando Jesus voltar. Então eles não queriam saber de trabalhar porque Jesus está voltando. E para que eu vou trabalhar se Jesus está voltando? Então ficaram lá, tranquilo, favorável, de boa na lagoa, esperando a volta de Jesus. Só que não é assim, não se tem dia, não se tem horário. Então quando a gente vê esse povo aí, esses profetas do Apocalipse, vai acontecer tal dia, vai acontecer em tal momento, segunda não sei aonde, estoca a comida, guarda as galinhas, porque senão não vai ter tanta comida, vai ser só galinha. Esses profetas do Apocalipse, a gente tem que tomar cuidado, porque nosso Senhor disse: não sabe o dia nem a hora. Então, quando São Paulo olha para a comunidade de Tessalônica e fala: o negócio é o seguinte, tem que trabalhar, não é para ficar de boa esperando a volta do Senhor. A volta do Senhor é para ser por meio do trabalho. E aí a gente pode trazer para a nossa realidade ainda um pouco mais fundo, por meio do trabalho. Então o nosso trabalho é também um meio de santificação. Aguentar o chefe na orelha falando sem parar é um meio de santificação. Aguentar de não entrar na fofoca do serviço é um meio de santificação. Está lá o grupinho todo fazendo fofoca, chegando perto de você para perguntar o que você acha. Aí você fala: eu acho isso. Não, eu não vou falar nada. Então por quê? Não vou falar nada. Porque é meio de santificação. Por que eu tenho que entrar na fofoca do serviço? Por que eu tenho que participar da fofoca do serviço? Se não participar da fofoca do serviço, eu vou ser excluído das festinhas. É bom que você gasta dinheiro. Aí você aproveita e você faz um churrasco e não! O serviço é um meio de santificação. Porém, quantas vezes nós vemos que o serviço se torna mais um meio de perdição, justamente por causa dessas fofocas, conversas de duplo sentido ou de renda no serviço, olhares tortos, acontecem no serviço. Então a gente precisa entender que o nosso serviço é um meio de santificação. Cumprir
esforçar para chegar no horário. Porque para chegar a gente enrola. Mas na hora de ir embora, tem que sair às 5. Deu 4h57, já está arrumando as coisas porque eu tenho que ir embora. Não, então cumprir o horário inteirinho é uma forma de santificação. É um meio de santificar o serviço, de santificar o trabalho. E tudo isso por quê? Para sermos colaboradores da criação, colaboradores do trabalho de Deus. E isso não é só para quem trabalha com a empresa, loja, firma, não. Trabalho de casa também é a mesma coisa. Não, deixar para depois não é santificar o serviço. Ah, mas eu estou aqui em casa, só a gente mesmo. Amanhã eu lavo a louça. Amanhã eu lavo a roupa. Amanhã eu faço. Não, uma forma de santidade é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Então, se eu tenho agora para fazer isso, eu vou fazer agora. E aí, talvez os jovens, as crianças ficam tranquilas. Ah, eu não trabalho, não tenho serviço, para que eu tenho que me preocupar? Então, tem sim o trabalho de um jovem, de uma criança é estudar. E isso também é um serviço. Ah, mas eu não gosto. Mas esse é o seu serviço. Quando a gente está no seminário, a gente também não tem serviço. Mas ir para a faculdade e estudar a filosofia, a teologia, tudo aquilo que tem lá, esse é o serviço. E o mínimo que a gente tem que fazer é tirar nota. Vou ser sincero, às vezes não tirava. Mas aí, perdão, Senhor, eu me esforçar para fazer isso. Mas sendo sincero, tem que falar a verdade. Eu vou falar um negócio que eu mesmo não fazia. Nossa, filosofia da psicologia, só para misericórdia. Nossa, eu quase não poder dela. Mas, então, e aí, o que é nesse sentido? Vou me esforçar para estudar. Isso as crianças, aos jovens aí que estudam. Ah, mas eu não gosto. Tá, mas esse é o seu serviço, essa é a sua obrigação. Quando você tirar uma nota, quando você tirar 10, você não está fazendo nada, porque é sua obrigação. A obrigação é estudar. Não tem porquê. Eu achava, nossa, quando eu era mais novo, eu era mais dado ao estudo, eu era CDF. E aí eu ficava lá, tirava nota, chegava em casa, olha, mãe, tirei nota, não vejo mais que a sua obrigação. Nossa, era tão frustrante aquilo, eu acho que é por isso que depois eu fiquei com desenvergonha. Mas, minha mãe ajudou. Eles não fez mais que a sua obrigação. Você saiu de casa para ir no seu serviço, voltar para casa, não fez mais que a sua obrigação. Fazer o serviço de casa, não fez mais que a obrigação. Estudar, não fez mais que a obrigação. Isso são todas formas de trabalho, e esses trabalhos nos ajudam na nossa santidade. Nos ajudam nessa busca da perfeição, da vida de perfeição. E por fim o Evangelho, continuando nesse sentido escatológico, e aí o Evangelho hoje é um discurso apocalíptico, porque nosso Senhor fala de terremoto, fala de furacão, fala que não vai ficar pedra sobre pedra, que o templo de Jerusalém vai ser destruído, fala que vai ter aqui vão entregar a gente na sinagoga, vão entregar a gente para ser julgado. Isso tudo é uma literatura apocalíptica. E aí a gente tem que entender, porque senão qualquer coisa que acontece a gente fala, vixe, vai acabar o mundo. Acontece um terremoto, vixe, vai acabar o mundo. Acontece um furacão, vixe, vai acabar o mundo. Veio a Covid-19, vixe, agora acabou de verdade. Tinha até gente escutando trombeta, vocês lembram no começo da Covid? Que tinha gente escutando trombeta no céu. Toda hora eu ia para fora para ver se eu ouvia alguma coisa, mas coitado, eu nunca ouvi. Aí eu falei assim, eu acho que não serei arrebatado dele. Não, de certo é o chamado para arrebatar o povo. Ixi, vou lascar. Veio a pandemia. Treino mundial, e ele está pronto, agora é o fim dos tempos de fato. Mas aí é palavra de nosso Senhor, dito dele. Quando ouvir falar dessas coisas, quando ouvir falar de fim dos tempos, de Apocalipse, calma, não fica achando que vai acabar, porque isso aí é o começo do fim. Então, ao longo de 2000 anos em que a igreja carrega esse evangelho, acontece guerra. Dentro de 2000 anos acontece terremoto. O Vesúvio, lá na Itália, a erupção, uma das maiores erupções da história da humanidade, aconteceu. Não veio o fim dos tempos. Teve a peste negra, não foi o fim dos tempos. Teve o tifo, não foi o fim dos tempos. O Covid-19, não foi o fim dos tempos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra no Iraque, Guerra na Ucrânia, não foi o fim dos tempos. Rumores, quando ouvir falar destes rumores,
para nos prepararmos para o encontro com este Senhor, para nos prepararmos no encontro deste fim dos tempos. Por que viver certinho? Por que buscar entender as virtudes e aplicar as virtudes na vida? Por que trabalhar? Para nos prepararmos para a vida do Senhor, nos encontrarmos com este Senhor. E aí no fim do Evangelho, nosso Senhor dizia assim: é permanecendo firmes e ireis ganhar a vida. Não ganhar essa vida, mas a vida eterna. Como? Por meio desta firmeza. Que firmeza é esta? Perseverança, vergonha na cara, não ficar empurrando com a barriga. Ah não, amanhã eu me converto, amanhã eu faço essa busca de virtudes, amanhã eu santifico o meu trabalho, amanhã eu me confesso. Não, é permanecendo firmes e eles ganhar a vida, é permanecendo fiéis ao Evangelho, é permanecendo fiéis aos mandamentos da igreja, é permanecendo fiéis à missa, à Eucaristia, à confissão, e que ireis ganhar a vida. De novo, lá no começo da homilia, a gente está preocupado muito com a vida aqui da terra e deixa de se preocupar com a vida do céu. A gente corre na vida, corre na esteira, preocupado com o corpo aqui, mas a alma está se lascando cada vez mais. Então, esta firmeza de que nos fala o Evangelho, de que nos fala o nosso Senhor, é a firmeza essencial para a gente ir para a eternidade, para a nossa vida eterna. Essa constância na oração, essa confissão mensal, e que tanto a gente fala ao longo desse ano, não é um apetrecho para a vida eterna, é essencialidade para a vida eterna. Ir à missa todo fim de semana, se puder ir mais vezes durante a semana, não é um apetrecho, não é um enfeitinho que a gente coloca na nossa alma, é essencialidade para a nossa alma. Na época da Covid, não ficou falando tanto de serviço essencial? Ah, serviço essencial. Tá, mas e a essencialidade da nossa alma, que foi colocada de lado? E ainda passaram 2, 3 anos, a gente ainda não conseguiu recuperar a importância da nossa alma. Hoje a nossa igreja está cheia, mas quantas vezes essa igreja está pela metade? De fim de semana, de domingo. Onde que foi todo mundo? Se foi em outro lugar, bendito seja Deus, em outra missa, bendito seja Deus. Mas será que foi? E aí, qual é a importância dessa missa? Qual é a importância da Eucaristia? Qual é a essencialidade da Eucaristia para a nossa alma que nós estamos colocando valor? Isso tudo é um questionamento que a gente precisa fazer essa semana. Iluminados por essa palavra, por essa liturgia, e essa semana precisa ser uma semana de reflexão, porque semana que vem na festa de Cristo Rei, quando a gente declarar o reinado social de nosso Senhor na sociedade, na nossa vida, a gente precisa ver, peraí, minha vida está contribuindo para que o reinado de nosso Senhor seja estabelecido nessa terra? Eu estou buscando as verdades do Evangelho, eu estou buscando as virtudes da igreja, as virtudes de nosso Senhor, eu estou buscando me configurar com o Senhor, eu estou sendo firme e fiel naquilo que Deus está me dizendo. Isso tudo é o exame de consciência que a gente tem que fazer essa semana. Nesse ano de 2022, eu fui fiel à igreja, eu duvidei das verdades de fé, eu não defendi a minha fé, eu tive vergonha da minha fé, eu voltei na missa, eu voltei nos exercícios de piedade, eu nem dei importância para a Semana Santa, eu fiquei mais preocupado com o meu serviço, eu fiquei mais preocupado com as minhas festas e abandonei a Deus. O exame de consciência dessa semana, e se for possível, vai se confessar. Se você não foi dia 2, dia 1, lá na ocasião da indulgência, procure essa semana se confessar para participar da festa de Cristo Rei no estado de graça. Para quê? Para permanecer firme e assim alcançar a vida eterna. Permanecermos firmes e alcançarmos a vida eterna. Que Deus nos conceda essa graça, dessa firmeza, dessa fidelidade, de estarmos disponíveis e dispostos para fazer a vontade de Deus em nossa vida. Não deixar para depois, para o mês que vem, para o ano que vem, para amanhã, aquilo que nós podemos nos converter hoje, aquilo que nós podemos nos converter agora. Que o Senhor nos ajude, ilumine o nosso coração em vista desta conversão sincera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja o